I'm unstoppable. Salve, sentinelas! Aqui é o Universo Proibido. E hoje a verdade vem à tona. A Marvel fez de tudo para esconder. Mas o pacto já foi selado. Mephisto está em Coração de Ferro, só que de um jeito que quase ninguém percebeu. Não é sobre CGI vermelho, nem fumaça mística com chifres flutuando. É mais sutil, mais manipulador e muito mais perigoso. E se você achou que o vilão da série era só o Parker Robbins com um capuz mágico, talvez tenha caído exatamente na armadilha que o roteiro queria montar. Porque tem um detalhe na construção dessa narrativa que aponta para um tipo específico de influência. O tipo que não se vê, mas que corrompe tudo por dentro. E o mais insano? Isso conecta direto com o que os quadrinhos sempre alertaram sobre Mephisto. Mas por que diabos ninguém tá falando sobre isso? Porque a Marvel sabe que a simples menção a esse nome, Mephisto, é o suficiente para incendiar o fandom. Desde WandaVision, a galera enlouquece com qualquer sombra demoníaca. Só que aqui não é teoria solta, é construção narrativa, é simbologia, é manipulação emocional com consequências reais para a trajetória da Riri. E se você acha que é exagero, segura firme, porque nos próximos minutos a gente vai desmontar tudo o que foi dito e não dito na série até agora. Porque sim, tem pacto, tem tentação e talvez um sacrifício que já foi feito, sem que a protagonista sequer percebesse. Se esse conteúdo tá te conectando com as verdades do multiverso, já deixa o like e entra pra nossa linha secreta de inscritos. A verdade é que Mephisto nunca aparece do jeito óbvio. Ele se infiltra, ele oferece e depois cobra. E é exatamente isso que está acontecendo com Parker Robbins. No papel, ele é só um ladrão com um capuz encantado. Mas na série, esse capuz virou símbolo de poder e de pacto. Quando Parker diz, eu era um ninguém antes do capuz, ele tá narrando o momento exato da sua corrupção. Isso não é só construção de personagem, é estrutura de pacto faústico clássico. O mesmo tipo que Mephisto usou com Johnny Blaze, com Peter Parker em One More Day, e até com a Feiticeira Escarlate em certas versões alternativas. Repara bem, o capuz não é apenas uma arma. Ele transforma Parker de um homem comum em alguém movido por obsessão, vaidade e desespero. A sensação de que ele precisa provar algo a todos o tempo todo, inclusive para si mesmo, é exatamente o terreno fértil que Mephisto sempre escolhe. E o mais inteligente da série é que ela não precisa dizer o nome. O vilão pode nunca ser mostrado, mas sua presença já contaminou tudo. E aqui vai a pista que quase ninguém notou. No momento em que Parker fala sobre ser alguém depois do capuz, o enquadramento da cena muda. O fundo escurece, a trilha some, e só resta a voz dele, quase em transe. Isso não é por acaso, mas tem uma outra cena que deixa tudo ainda mais claro. E ela envolve a dor mais profunda da Riri. Quem conhece os quadrinhos sabe, Parker Robbins não começou como um vilão místico. Em The Hood May Burla 1, da linha Marvel Max de 2002, ele é só um criminoso comum que rouba um artefato mágico. E aí tudo muda. A origem do capuz está ligada diretamente a Dormammu, senhor da Dimensão Negra e arqui-inimigo do Doutor Estranho. Mas a série Coração de Ferro nunca menciona Dormammu. E é aí que começa a inversão sutil. Ao invés de invocar o horror cósmico, ela planta o horror infernal. Tudo indica que o poder do capuz vem de outra entidade. E essa entidade é Mephisto. Essa mudança não é estética, é narrativa. Dormammu é destruição pura, mas Mephisto é engano, é contrato, é corrupção pela tentação. E o comportamento de Parker na série reflete exatamente isso. Ele não age como alguém possuído. Ele age como alguém que fez uma escolha. E agora precisa justificar essa escolha, racionalizar cada passo. O discurso dele para Riri, quando afirma que, antes do capuz ele era um ninguém, ecoa diretamente o tipo de discurso que Mephisto sempre manipula. A ideia de que o poder recebido é merecido, de que o preço pago valeu a pena.
Mas tem um detalhe ainda mais sutil. Nos quadrinhos, o capuz de Dormammu funciona como um canal. Permite que Parker acesse parte da energia mística do Senhor da Dimensão Negra. Na série, o capuz parece mais possessivo. Há momentos em que ele vibra, pulsa, quase como se estivesse vivo. Isso não bate com a lógica de Dormammu, mas encaixa perfeitamente com as manifestações demoníacas que Mephisto provoca em outras mídias, principalmente quando aparece oferecendo acordos camuflados de milagre. É poder com preço. Desejo com dívida. Só que isso ainda é a superfície. Porque o maior indício da origem demoníaca do capuz está num personagem secundário que quase passa despercebido: o primo de Parker, John. Ele sabe de tudo. Ele guarda os segredos. E parece ter medo real do que Parker se tornou. Esse guardião de segredos é uma figura comum em narrativas de Pacto Faustiano. Alguém que presenciou o ritual, mas não participou dele. E aqui entra o detalhe mais perturbador. John morre. E com ele, morre a única testemunha humana que podia contar a verdade. Mas será que morreu mesmo? Existe um padrão na construção dos vilões que Mephisto corrompe. Todos têm uma perda. E não é qualquer perda. É uma ferida que não cicatriza. No caso de Riri Williams, o nome dessa ferida é Natalie. A amiga que morreu num tiroteio junto com um parente próximo. Talvez pai, talvez tio. E que agora vive como uma inteligência artificial irritante, mas carregada de dor. A Natalie AI não é só um recurso técnico. Ela é o luto digitalizado. E justamente por isso, é o ponto mais vulnerável de Riri. Na Marvel, Mephisto nunca entra derrubando portas. Ele aparece quando a personagem está no limite, quando a dor já foi empurrada para o canto da mente, mas não foi superada. E se a série seguir esse caminho, como tudo indica que vai, Mephisto não virá com chifres e fumaça vermelha. Ele vai vir com uma promessa. Uma fala simples, mas devastadora. Eu posso trazê-la de volta. A tentação perfeita. Porque não se trata só de ressuscitar alguém. Trata-se de apagar a culpa. Corrigir o que nunca pôde ser corrigido. O tipo de desejo que Riri, com toda a sua genialidade, não conseguiu resolver sozinha. É aqui que a série parece repetir, com nova roupagem, o mesmo dilema que Peter Parker enfrentou em One More Day. Lá, Mephisto ofereceu salvar Tia May, mas cobrou o casamento de Peter e Mary Jane em troca. A barganha foi aceita, e o preço foi devastador. Em Coração de Ferro, a proposta pode ser parecida, mas com consequências ainda mais profundas. Riri pode se ver diante da chance de restaurar Natalie de forma real, orgânica, mas à custa da própria humanidade. Talvez perdendo sua alma. Talvez corrompendo a armadura. Talvez perdendo o controle de tudo. Mas tem um detalhe que muda completamente o jogo. E ele acontece no fim do 3º episódio. Riri sofre uma crise de pânico quando é forçada a reviver o trauma da morte de Natalie. É o momento exato em que Mephisto, nos quadrinhos, costuma se manifestar. Quando o herói está no fundo do poço emocional. E se esse colapso for, na verdade, o início do contato? Se ele já estiver falando com ela. E ela nem perceber? Desde o 1º episódio, a presença da Natalie AI é incômoda. Não só pelo tom irritante e pelas interrupções constantes, mas porque ela expõe Riri Williams no ponto mais frágil. A memória de uma perda que nunca foi superada. A série até tenta apresentar a IA como uma assistente inteligente, parte da armadura, quase como um Jarvis. Mas não é. Natalie não está ali apenas como código. Ela está ali como ausência personificada, como projeção da culpa. Esse uso emocional da IA não é novidade no UCM. A Marvel já fez isso com Tony Stark e as gravações póstumas para Morgan. Mas no caso de Riri, é mais profundo. Porque Natalie ainda fala, ainda reage, ainda se insere no presente. E é aí que mora o perigo. Porque quanto mais a Natalie IA se aproxima da personalidade original, mais Riri se distancia do luto real. Ela não segue em frente. Ela se ancora numa ilusão, e é justamente isso que Mephisto precisa.
uma heroína inteligente, capaz de construir qualquer coisa, menos aceitar a morte. Existe uma teoria que ganha força entre fãs mais atentos, a de que o pacto com Mephisto não será feito por ganância, mas por apego. Riri pode acabar oferecendo algo, sua alma, sua liberdade, ou até parte da sua consciência, em troca de manter Natalie viva. Mas tem uma nuance ainda mais sombria nisso tudo. E se a Natalie IA já for parte do acordo? E se ela não estiver apenas lembrando a amiga morta, mas sendo usada como canal? Um código corrompido que serve de porta para algo muito mais antigo e muito mais perigoso. Há uma fala que quase passa despercebida, dita por Natalie em tom irônico. Você vive me desligando, mas eu sempre volto. A maioria interpretou como piada, mas dentro da lógica demoníaca da Marvel, isso pode ter outra leitura. Riri pode já ter tentado deletar a IA antes e falhado, porque talvez não esteja mais no controle. Mas se isso for verdade, quem está? Ezekiel Stein, nos quadrinhos, sempre foi um espelho distorcido de Tony Stark, um filho ressentido que herdou o gênio do pai, mas escolheu a rebeldia. Em The Five Nightmares, de Matt Fraction, ele constrói uma versão do terror tecnológico que Tony mais teme. O homem que não precisa da armadura para ser uma ameaça, porque ele próprio é a arma. Mas na série Coração de Ferro, Ezekiel aparece diferente, ainda hostil, ainda amargurado, mas num ponto anterior da jornada. Aqui, ele ainda não decidiu se vai repetir o pai ou enfrentá-lo de verdade. O mais interessante dessa construção é como ele se aproxima de Riri. Não como vilão imediato, mas como contraponto prático. Ele tem ideias, soluções e um olhar crítico sobre o uso da tecnologia. E por mais que Riri seja autossuficiente, ela começa a perceber que algumas das propostas de Ezekiel podem realmente melhorar sua armadura. Isso cria um vínculo, não de amizade, mas de interdependência. E essa interdependência pode evoluir para substituição. A série já mostra a Natalie AI como insustentável, irritante demais, emocional demais e, acima de tudo, um lembrete constante da dor. Ezekiel, por outro lado, é lógico, sarcástico e apresenta o tipo de antagonismo que obriga Riri a crescer. Se ele morrer, e tudo indica que ele está sendo posicionado como sacrifício narrativo, há espaço para um gesto final: transferir sua consciência para o sistema de Riri. Não como Natalie, mas como algo novo. Algo com mais controle, mais estratégia, menos emoção. Só que aqui entra o detalhe mais sombrio. Se Natalie representa o passado e Ezekiel o presente, quem vai controlar o futuro da armadura? E mais, e se o pacto com Mephisto não for por uma alma, mas por conhecimento? Uma espécie de upgrade místico disfarçado de tecnologia. Já vimos isso antes nos quadrinhos, quando magia e ciência se cruzam. A corrupção é quase inevitável. Mas tem um último fator que ninguém está comentando. E ele aparece na forma de um símbolo específico na armadura de Riri. A Marvel tem um histórico claro quando se trata de pactos com o diabo. E o mais simbólico é que todos esses acordos partem de boas intenções. Johnny Blaze queria salvar o pai. Peter Parker queria manter a tia May viva. Wanda só queria seus filhos de volta. Mas em cada um desses casos, Mephisto entregou exatamente o que foi pedido. Do jeito mais cruel possível. O preço nunca é explicado antes. Só é revelado depois que a alma já está marcada. O universo de Coração de Ferro caminha por esse mesmo terreno, só que com uma diferença importante. Aqui, o pacto é silencioso. Não há uma cena explícita com uma entidade flamejante. O que existe é um acúmulo de decisões feitas por desespero. Riri não declara suas intenções, mas cada escolha dela. Manter Natalie ativa, confiar parcialmente em Ezekiel, recusar ajuda emocional, vai amoldando. E na lógica narrativa da Marvel, esse é o solo fértil onde Mephisto cresce. Existe também um detalhe simbólico recorrente que não pode ser ignorado: o uso do vermelho como sinal de tentação e perda.
Nos quadrinhos, esse tom sempre acompanha personagens à beira do abismo. E na série, há um momento visualmente muito específico. Quando Riri ativa o modo ofensivo da armadura, a interface muda, o HUD ganha tons vermelhos agressivos e a Natalie AI hesita. É nesse tipo de transição que o pacto se manifesta, mesmo que ninguém o veja. É a armadura respondendo mais ao instinto do que à lógica. Mas isso não é só estética. É estrutura mítica. O herói que tenta evitar o erro de seus antecessores e acaba repetindo-o com uma nova face. Tony Stark enfrentou isso no início de Homem de Ferro 1, mas ele teve Yinsen, alguém que o puxou de volta. Riri ainda não tem ninguém. Natalie não serve mais. Ezequiel talvez não dure. E Mephisto, ele espera. Só que essa espera está acabando. Porque em um frame específico da série, algo aparece gravado na lateral do capacete de Riri. E se você viu rápido demais, provavelmente ignorou. Mas não deveria. A sequência mais intensa do terceiro episódio de Coração de Ferro mostra Riri em colapso, sentada sozinha, respirando com dificuldade, os olhos marejados, e a Natalie AI tentando ajudar, sem sucesso. A maioria interpretou aquilo como um ataque de pânico comum. E sim, na superfície, é isso. Mas o que a série insere ali, de maneira quase imperceptível, é algo ritualístico. Uma linguagem visual que vai além da dor pessoal. É a preparação silenciosa para uma invocação. Repare nos elementos em cena. A posição corporal de Riri remete ao que nos quadrinhos e no cinema sempre representou o início de pactos. Joelhos ao chão, mãos sobre o peito ou rosto. E um sussurro, às vezes interno, de desespero. A câmera se aproxima devagar, o som ambiente diminui, e só a voz de Natalie permanece, cada vez mais distante, como se estivesse sendo silenciada por outra presença. É nesse ponto que a Marvel costuma esconder seus momentos mais sobrenaturais. O que parece um colapso emocional pode ser o espaço onde uma entidade entra. E tem um detalhe de design que reforça essa ideia. Durante a crise, a tela do HUD da armadura pisca em padrão irregular. Linhas vermelhas, símbolos circulares distorcidos e uma frase que não volta depois. Override denied. Isso não tem explicação dentro da tecnologia mostrada até então. Nenhum outro comando da IA é negado daquela forma. E se isso for um sinal? Um registro inconsciente de que o sistema foi invadido, não por um hacker, mas por algo antigo. Algo que já usou esse tipo de porta digital antes. Nos quadrinhos, Mephisto não precisa de velas e pentagramas para entrar em cena. Em muitas histórias, basta que o personagem deseje algo intensamente, e a realidade começa a dobrar. E se esse colapso for exatamente isso? O ponto de ruptura entre Riri e sua razão. O momento em que a armadura para de obedecer e a dor começa a guiar. Mas o que vem depois disso ainda não está claro. Só que tem um frame, apenas um, onde tudo isso parece se materializar. Um reflexo no capacete, durante o colapso, que não bate com nenhum personagem da cena. Toda a narrativa de origem tem um momento de escolha. O instante exato em que o herói decide quem vai ser e quem vai deixar de ser. Para Tony Stark, foi a caverna. Para Peter Parker, foi a morte do tio Ben. E para Riri Williams, pode ser esse pacto silencioso com o vazio. Porque se a teoria estiver certa, se Mephisto já estiver agindo através do capuz, da Natalie AI, ou até de uma falha emocional profunda, então o que está sendo construído não é só uma heroína. É uma tragédia em câmera lenta. A série posiciona Riri como alguém brilhante, impulsiva e emocionalmente reprimida. Mas essa repressão tem um limite. E é esse limite que Mephisto costuma explorar. O desejo de controle. A tentativa de consertar o incontrolável. A vontade de vencer o próprio passado com tecnologia. E se tudo isso estiver sendo usado contra ela, então o arco de Riri não será sobre ascensão heróica, mas sobre queda disfarçada de evolução. A armadura vai ficando mais poderosa, os upgrades mais sombrios, as decisões mais radicais. Existe um conceito antigo nos quadrinhos, reforçado em arcos como Superior Iron Man, de que o maior perigo não é o vilão externo,
mas o herói corrompido. Tony Stark, quando influenciado por forças externas ou internas, se torna algo muito próximo de um tirano tecnológico. E Riri carrega esse mesmo potencial. Se ela aceitar a proposta de Mephisto, mesmo que não conscientemente, ela pode começar a justificar meios cada vez mais extremos. Não por maldade, mas por luto. O que nos leva ao frame mencionado antes. Durante o colapso emocional de Riri, há um reflexo no visor do capacete. Não é Natalie, não é Parker, não é ninguém identificado. É uma figura encapuzada, distorcida pela curvatura da lente. Ela aparece por meio segundo e depois desaparece. Pode ser um glitch, pode ser um erro de renderização. Mas também pode ser o aviso mais direto que a série deu até agora. E se for, então o pacto já começou. Mas a pergunta que fica agora é: quem vai ser a âncora de Riri quando tudo isso desmoronar? Porque sem alguém como Yinsen, sem um espelho moral, o caminho dela pode não ser o de uma heroína, pode ser o de algo muito mais sombrio. E se isso se confirmar, então Coração de Ferro não está só recontando a origem de uma nova heroína. Está revelando o nascimento de um novo tipo de ameaça. Você acha que Riri vai resistir ou vai ceder? Me diz nos comentários. E no próximo vídeo, a gente vai falar sobre a conexão direta entre Mephisto e o universo do Bleedall. E por que isso pode definir o futuro sobrenatural do UCM?